Eram 2 da tarde de uma segunda-feira, quando Lúcia Costa subia as escadas da enorme mansão. Carregava seu balde, panos e produtos de limpeza. Mas o que realmente pesava era o som que ecoava por toda a casa. O choro incessante de 2 bebês. Aos 25 anos, Lúcia trabalhava ali havia apenas 3 semanas, mas ainda não conseguia se acostumar com aquele sofrimento diário. Naquele dia, as gêmeas choravam há mais de 3 horas seguidas. No dia anterior, tinham sido 5. Antes disso, 6. Meu Deus, essas criancinhas! Murmurou, parando um instante na escada para enxugar o suor da testa. No corredor apareceu Ricardo Monteiro, de 34 anos com o olhar perdido. Aquele empresário, conhecido pela frieza e sucesso, parecia ter envelhecido 1 década em poucas semanas. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, expressão abatida. Teresa, chamou ele com a voz rouca. A governanta, uma senhora de 50 anos que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, surgiu apressada. Patrão, o senhor precisa descansar também, assim não vai aguentar. Ricardo soltou uma risada curta e amarga. Descansar? Como eu vou descansar escutando minhas filhas chorando desse jeito? Que tipo de pai eu sou, Teresa? Lúcia parou de subir. A dor na voz dele atravessou o peito dela. Há 1 ano ela havia perdido um bebê de 4 meses de gestação. Sabia o que era ver uma criança sofrer e não poder fazer nada. Ricardo tremia enquanto pegava o telefone. Doutor, é o Ricardo Monteiro de novo. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas minhas filhas estão piorando. Deve existir alguma coisa que o senhor possa fazer. Do outro lado, a resposta o deixou ainda mais nervoso. Como assim não sabem o que fazer? Já chamei pediatra, neurologista, especialista. Já gastei mais dinheiro do que eu tenho e nada resolve. Gritou, batendo o punho contra a parede. Teresa correu até ele. Pelo amor de Deus, patrão, não se machuque também. É inútil, Teresa. Sou um pai inútil. Nem consigo fazer minhas próprias filhas dormirem. Lúcia observava de longe, sentindo um nó no peito. Nunca tinha visto um homem tão destruído. A dor dele era real, cortante. Lá do quarto, o choro de Clara e Alice, de apenas 3 meses, soava ainda mais alto. Se elas não melhorarem logo, eu não vou aguentar, sussurrou Ricardo, com a voz embargada. Às 3 da tarde, ele desceu correndo as escadas com as 2 bebês nos carrinhos. Vou para o hospital de novo, gritou para Teresa. Elas estão com febre de tanto chorar. O portão da mansão se fechou e, por alguns instantes, o silêncio voltou. Lúcia soltou um suspiro, não de alívio pelo descanso, mas pela paz momentânea que aquelas crianças teriam. Pobrezinhas, murmurou, retomando o trabalho. Quando chegou ao quarto das gêmeas, parou na porta. O cheiro doce de bebê misturado com remédio pairava no ar. 2 caminhas pequenas, decoração rosa e azul, brinquedos novos espalhados, nenhum deles usado, porque as meninas nunca paravam de chorar o bastante para brincar. Lúcia sabia que não devia entrar. Ricardo era rígido quanto a isso, mas algo a empurrava. Entrou, pegou uma roupinha rosa com coelhinhos e a abraçou contra o peito. Fechou os olhos. Meu anjinho. Se você tivesse nascido, teria a mesma idade delas. Sussurrou, sentindo o coração apertar. O barulho do portão a fez despertar do transe. Ricardo estava de volta. Lúcia se apressou para sair do quarto, mas tropeçou na cômoda e derrubou um vidro de perfume. Ai, meu Deus! Exclamou, ajoelhando-se para juntar os cacos. De repente ouviu passos na escada e a voz desesperada dele. Os médicos não sabem o que fazer. Disseram que elas estão saudáveis, mas continuam chorando sem parar. Ricardo entrou no quarto com Clara nos braços. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado, as mãozinhas fechadas de tanto esforço. Papai não sabe mais o que fazer, meu amor, dizia ele, embalando a menina com ternura. Papai está perdido. No carrinho, Alice também gritava, um choro agudo e dolorido. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Ainda ajoelhada, Lúcia olhou para Clara e, sem pensar, estendeu os braços. Posso segurar ela um pouquinho? Exausto, Ricardo nem hesitou. Colocou a bebê nos braços dela. O silêncio veio na mesma hora. Clara parou de chorar como se o som tivesse sido desligado.
Abriu os olhinhos e ficou olhando para Lúcia, tranquila. Alice, no carrinho, também se aquietou. Virou a cabecinha na direção das duas, como se entendesse o que estava acontecendo. Calma, pequenininha, murmurou Lúcia, embalando Clara devagar. O que é que te incomodava tanto, hein? Pela primeira vez em mais de 2 meses, Clara adormeceu de verdade. Ricardo ficou paralisado. Pegou Alice no colo e aproximou dela. A outra bebê também se acalmou. Como você fez isso? Perguntou incrédulo. Eu não sei, Sr. Ricardo. Só senti que precisava pegar ela. Teresa apareceu na porta e quase desabou. Meu Deus do céu, como é possível? Essas meninas não param de chorar nem dormindo. Mas Ricardo já não ouvia mais. Estava hipnotizado com a cena. Lúcia, sussurrou ele. Faz 3 meses que eu procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos. E você simplesmente... Elas estão dormindo, Sr. Ricardo, murmurou Lúcia com os olhos marejados. Dormindo de verdade. Por alguns segundos ninguém se moveu. O silêncio era quase sagrado. Clara descansava nos braços de Lúcia, Alice no colo do pai, mas com a cabecinha apoiada contra a faxineira, como se buscasse o mesmo calor. Era uma cena que ninguém acreditaria se contassem. De repente, passos firmes ecoaram na escada, passos que gelaram o sangue dos 3. Ricardo! Chamou uma voz feminina, autoritária. Cheguei para a consulta das meninas. Doutora Valéria Neves surgiu na porta do quarto. Tinha 38 anos e uma presença que dominava o ambiente sem esforço. Jaleco impecavelmente branco, coque perfeito, olhar frio e postura de quem está acostumada a mandar. Ricardo, como estão as meninas? Começou a perguntar, mas parou no meio da frase. O que viu a deixou muda. As gêmeas finalmente dormiam. O pai sorria pela primeira vez em meses, e uma faxineira as embalava com naturalidade. Valéria, sussurrou Ricardo, tentando não acordar as pequenas. Você não vai acreditar. Elas finalmente dormiram. A Lúcia conseguiu fazer isso. O sorriso da médica congelou. 3 anos cuidando daquela família. 3 anos de confiança, convivência e tentativas de se aproximar mais de Ricardo. E agora, uma simples faxineira fazia o que ela, uma pediatra experiente, jamais conseguiu. Ricardo, podemos conversar 1 minuto no corredor? Perguntou com a voz controlada. Mas Valéria, olha para elas, estão tão calma. Por favor. O tom dela não deixava espaço para recusa. Ricardo fez sinal para Lúcia continuar com as bebês e saiu com a médica. No corredor, Valéria cruzou os braços, contendo a irritação. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou em voz baixa. Fazer o quê? Ela fez minhas filhas dormirem, Valéria. Pela primeira vez em 3 meses. E você sabe quem é essa mulher? Qual a formação dela? Sabe se ela tem alguma doença? Ou se usou algo perigoso nelas? Ricardo ficou sem resposta. Não pensei nisso. Ela só pegou a Clara no colo e... Ricardo, eu sou pediatra há 15 anos. Sei o quanto bebês dessa idade são frágeis. Um simples contato errado pode causar algo grave. Você precisa ter cuidado. Mas elas estão bem, Valéria. Olha só, estão dormindo pela primeira vez em meses. E se for um efeito químico? E se ela passou alguma substância na pele? E se isso tiver consequências depois? As palavras da médica começaram a semear dúvida no coração já cansado de Ricardo. Ele sempre confiou nela. Valéria estava presente desde o nascimento das meninas, quando elas vieram ao mundo prematuras. Era mais do que uma médica, era quase da família. Enquanto isso, dentro do quarto, Lúcia embalava Clara com delicadeza. Teresa observava Alice, tranquila, no carrinho e balançava a cabeça, emocionada. Moça, como você fez isso? Sussurrou a governanta. Eu... nem sei, dona Teresa. Só senti que precisava ajudar. 20 anos que trabalho aqui e nunca vi nada igual. Essas meninas choram até dormindo. E agora, olha para elas. As duas se aproximaram das pequenas. Respiração leve, rostinhos serenos, mãozinhas abertas. É um milagre, disse Teresa quase num sussurro. Do lado de fora, Valéria continuava firme.
Ricardo, eu entendo o teu desespero, mas não posso permitir que uma pessoa sem preparo tenha contato direto com bebês tão frágeis. É uma questão de responsabilidade. Mas, tentou argumentar ele, pense comigo, e se algo acontecer depois? Uma alergia, uma infecção, qualquer reação. Você nunca se perdoaria. E eu, como médica responsável, também não. Ricardo passou as mãos pelos cabelos exausto. O que você sugere que eu faça, então? Que essa moça não tenha mais contato direto com as meninas, pelo bem delas. Enquanto isso, eu ajusto a medicação. Pode ser isso que estava faltando. Dentro do quarto, Lúcia sentiu um arrepio inexplicável. Algo no ar parecia errado. Clara se mexeu um pouco em seus braços, mas continuou dormindo, serena, alheia ao que estava prestes a acontecer. Dona Teresa, sussurrou Lúcia, com o olhar desconfiado. A doutora costuma dar remédio para as meninas todos os dias? Sim, minha filha, todo dia, respondeu Teresa. Ela diz que é para acalmar, mas nunca vi funcionar direito. E hoje? Já deu o remédio? Ainda não, chegou há pouco. Lúcia ficou em silêncio, refletindo. As gêmeas haviam dormido profundamente, sem nenhuma gota de remédio, só com o toque e o carinho dela. Isso não saía da cabeça da moça. Logo depois, Ricardo voltou ao quarto. O rosto sério denunciava que algo tinha mudado. Lúcia, falou com voz baixa, obrigado por ter ajudado, mas a doutora Valéria tem razão. É melhor você não mexer mais com as meninas. O coração dela se partiu em 1000 pedaços. Mas, senhor Ricardo, elas estão bem. Eu sei, mas pode ser perigoso. Você não é médica. Pode ter sido sorte, ou algo que traga consequências depois. Lúcia depositou Clara com cuidado no berço. A bebê continuou dormindo, serena, alheia à dor que tomava conta daquela mulher. Entendo, senhor Ricardo, murmurou com a voz embargada, mas seus olhos diziam outra coisa, incompreensão, tristeza e uma pontinha de culpa. Foi então que doutora Valéria entrou no quarto com um sorriso ensaiado. Vou aplicar a medicação das meninas agora, anunciou, tirando 2 seringas da bolsa. Mas, doutora, elas estão dormindo, comentou Teresa. Exatamente por isso é o momento ideal. Vão dormir ainda mais profundamente. Lúcia observou, inquieta. Algo dentro dela gritava que havia algo errado. Com licença, disse baixinho saindo do quarto. No corredor, já fora do alcance deles, escutou a médica resmungar entre dentes. Essa aí quase arruinou tudo. Terça-feira, 6 da manhã. Lúcia chegou à mansão com o coração pesado. Passara o fim de semana inteiro sem conseguir pensar em outra coisa. Será que as gêmeas estavam bem? Será que tinham dormido? A resposta veio rápido. Um som agudo e familiar cortou o ar. O choro das duas tomava conta da casa, ainda mais alto e desesperado do que antes. Não dormiram quase nada no fim de semana, contou Teresa cansada. O patrão tá acabado de novo. E o remédio? Perguntou Lúcia. A doutora aumentou a dose, disse que era para compensar o que aconteceu na sexta. Lúcia franziu a testa. Compensar o quê? Pensou. Por que precisaria compensar o fato de elas terem dormido bem? Às 7 em ponto, doutora Valéria chegou. Estava diferente, mais fria, mais decidida, com o olhar duro. Cadê a faxineira? Perguntou a Teresa. Tá limpando a sala, doutora. Mande ela subir, preciso conversar. Lúcia subiu com o coração acelerado. A médica a esperava no corredor, braços cruzados, expressão gelada. Lúcia, não é? Sim, doutora. Quero deixar uma coisa muito clara. Você não pode, em hipótese alguma, tocar nas crianças desta casa. Elas são frágeis, nasceram prematuras, e qualquer contato impróprio pode causar infecção grave. Mas, doutora, eu só tentei ajudar. Ajudar? Você criou um problema. Interrompeu Valéria, ríspida. As meninas passaram o fim de semana agitadas porque o organismo delas foi alterado. Alterado por perfumes baratos, produtos de limpeza, germes. Você limpa casas, não é? As suas mãos carregam bactérias perigosas. Cada palavra da médica era como uma faca cravando no peito de Lúcia. A autoridade de Valéria era esmagadora. Impossível questionar. Entendeu bem? Não encoste nas crianças. Não entre no quarto.
Se eu descobrir que você desobedeceu, peço para o Sr. Ricardo te mandar embora na hora. Sim, doutora, respondeu Lúcia com a voz trêmula. Ótimo. Agora, vou cuidar das minhas pacientes. Valéria entrou no quarto e fechou a porta. Lúcia ficou parada no corredor, sentindo a humilhação queimar. Será que realmente fizera algo errado? Será que tinha machucado as bebês sem querer? Lá dentro, a médica tirou uma seringa da bolsa, mas não era a mesma que mostrara antes. O líquido transparente dentro dela não era calmante. Vamos resolver esse probleminha, murmurou, misturando o conteúdo na mamadeira de Clara. Era um estimulante leve, sem cheiro nem gosto, capaz de deixar qualquer bebê irritado por horas. Valéria vinha administrando pequenas doses havia meses, desde o nascimento das gêmeas. O plano dela era simples: manter as crianças dependentes do tratamento, tornar-se indispensável para Ricardo e, no momento certo, descobrir a cura e conquistar o pai por gratidão. Mas, na sexta-feira, uma simples faxineira quase destruiu tudo. Agora, Valéria dobrava a dose. Pronto, minhas queridinhas, sussurrou. O papai vai perceber que só a tia Valéria sabe cuidar de vocês. Clara e Alice tomaram as mamadeiras inocentemente. Em 1 hora, o efeito começaria. Em 2, o inferno voltaria com força total. No corredor, Lúcia limpava o chão, ouvindo os primeiros gemidos se transformarem em choros altos. O coração dela se apertava, mas estava proibida de agir. Às 10 horas, Ricardo chegou do escritório e se deparou com o pior cenário possível. As meninas gritavam sem parar. Pegou o telefone desesperado. Valéria, elas estão piores que nunca. O que você deu para elas? Calma, Ricardo, isso é normal. O organismo delas estava alterado pelo contato de sexta-feira. Agora estou corrigindo isso. Vai piorar antes de melhorar. Piorar? Sim, confia em mim. Sou médica há 15 anos. Sei o que faço. Ricardo desligou e caiu na poltrona, arrasado. As gêmeas choravam há 4 horas sem parar. Elas vão morrer se continuar assim, murmurou, a voz embargada. No corredor, Lúcia escutava tudo. As lágrimas corriam sem controle. Ela sabia que poderia ajudar, mas estava de mãos atadas. Foi então que algo chamou sua atenção. Na lixeira do banheiro, um frasco vazio de calmante infantil, o mesmo que a doutora dissera ter dado às meninas. Se ela deu o remédio, pensou Lúcia, por que o frasco está vazio? E por que as meninas estão piores? Uma sensação de alerta tomou conta dela. Pela primeira vez, a semente da suspeita começou a germinar no coração de Lúcia. E se quem deveria proteger as gêmeas fosse, na verdade, a causa do sofrimento delas? O choro das pequenas ecoava por toda a mansão como um pedido de socorro, um grito que só Lúcia parecia compreender, mas que estava proibida de atender. Elas vão morrer se continuar assim. Ricardo gritava ao telefone com Valéria, e pela primeira vez Lúcia se perguntou, e se essa for exatamente a intenção dela? Quarta-feira, meio-dia. Lúcia limpava o andar de baixo, ouvindo o choro incessante das gêmeas havia mais de 8 horas. O som parecia atravessar a alma, ainda mais porque ela sabia que poderia ajudá-las. Teresa surgiu na cozinha com o caderninho nas mãos e o rosto preocupado. Moça, posso falar contigo um minutinho? Claro, dona Teresa. Tem algo muito errado acontecendo. As meninas só melhoraram quando você cuidou delas na sexta. Aí, no fim de semana, voltaram a piorar. Lúcia parou de esfregar o chão e fitou a governanta. A senhora também achou estranho, né? E tem mais. Teresa olhou para os lados, baixando o tom. Em 20 anos aqui, nunca vi bebê chorar tanto. Isso não é normal. Lúcia sentiu o coração apertar. A senhora anota tudo nesse caderninho, não é? Anoto sim, hábito antigo. Escrevo quem chega, quem sai, as horas. Pode me mostrar os horários da doutora e do começo das crises? Teresa folheou as páginas. Segunda. Doutora chegou às 7 e deu o remédio 7h30. O choro começou 8h30. E na terça? Chegou 7, medicou às 7h15. Às 8h15 as meninas estavam gritando. Sempre 1 hora depois. Lúcia franziu o senho. Se o remédio é para acalmar, por que elas pioram? Pois é.
murmurou Teresa. E tem mais uma coisa. Antes das meninas nascerem, a doutora só vinha quando o patrão chamava. Agora vem todo dia. O coração de Lúcia disparou. Ela não estava imaginando. Tinha algo errado ali. Dona Teresa, a senhora já viu o que a doutora joga no lixo? Como assim? Vi frascos de calmante infantil vazios na lixeira do banheiro. Se ela está dando o remédio, por que os frascos estão inteiros jogados fora? Teresa franziu a testa. É estranho mesmo. Por que descartar remédio sem usar? Nesse instante, ouviram passos apressados na escada. Ricardo desceu com o cabelo desgrenhado e a camisa amarrotada. Teresa, cadê a Valéria? Liguei para ela e não atende. Ainda não chegou, patrão. As meninas choram há 8 horas. Elas vão ter convulsão. Lúcia sentiu o peito apertar. Senhor Ricardo, posso sugerir uma coisa? O quê? E se o senhor não desse o remédio hoje? Só para ver se muda alguma coisa? Ricardo a olhou como se ela tivesse dito uma loucura. Lúcia, elas estão assim justamente porque precisam do remédio. A Valéria explicou que o organismo delas está alterado. Mas e se for o remédio que está fazendo mal? Chega, Lúcia, ele interrompeu. A Valéria é médica, sabe o que faz. Lúcia baixou os olhos engolindo as palavras, mas dentro dela a desconfiança crescia. O telefone tocou. Valéria! Ricardo exclamou aliviado. Preciso que venha urgente, elas estão insuportáveis. Calma, Ricardo, chego aí em meia hora. Enquanto isso, dá mais uma dose do remédio, está na geladeira. Ricardo correu até a cozinha, pegou o frasco transparente e chamou. Teresa, me ajuda a dar o remédio para as meninas. Lúcia observou em silêncio e tomou uma decisão. Precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Às 2 da tarde, posicionou-se na janela da sala fingindo limpar os vidros. Dali enxergava o quarto das gêmeas. 15 minutos depois, Valéria chegou. Não parecia aflita. Ao contrário, parecia aliviada. Da janela, Lúcia viu a médica entrar no quarto. Observou cada movimento e o que presenciou a fez gelar. Valéria não examinou as bebês, não mediu temperatura, não ouviu o coração. Apenas tirou algo da bolsa e colocou nas mamadeiras. Dona Teresa, sussurrou Lúcia. Vem ver uma coisa. O que foi? Olha lá. A doutora nem olhou as meninas, só mexe nas mamadeiras. Teresa olhou e franziu o senho. Que estranho. Médico sempre examina antes. As duas viram Valéria sair do quarto e conversar com Ricardo no corredor. Não conseguiam ouvir, mas o rosto dele mostrava que ela o estava tranquilizando. Dona Teresa, disse Lúcia firme. Quando ela for embora, me mostra o remédio que deixou. Mostro sim. 1 hora depois, Valéria deixou a casa. Teresa e Lúcia subiram até o quarto das gêmeas. Olha aqui, disse Teresa, apontando para o frasco dentro da geladeira. É esse que ela sempre deixa. Lúcia pegou o vidro e leu o rótulo em voz alta. Calmante infantil natural. Em seguida, virou o frasco nas mãos e franziu a testa. Mas veja isso, Dona Teresa, apontou para a tampa. Tá violada. Alguém abriu e fechou de novo. Como tem tanta certeza? Perguntou Teresa. Trabalho limpando casas há muitos anos. A gente aprende a notar esses detalhes. Esse frasco foi mexido. Teresa aproximou-se e observou. Você tem razão. A tampa está meio torta. De repente, um som diferente encheu o quarto. As gêmeas começaram a chorar outra vez. Lúcia sussurrou. 1 hora depois do remédio, exatamente como a senhora anotou. Teresa levou a mão ao peito. Meu Deus! Lúcia respirou fundo. Dona Teresa, posso pedir uma coisa? Claro, o que é? Amanhã, quando a doutora vier, finge que esqueceu algo no quarto e fica de olho. Observa o que ela faz com o remédio, mas sem deixar ela perceber. Se ela reagir mal, a gente vai saber que tem coisa errada. Quinta-feira, 6h30 da manhã. Lúcia chegou ansiosa, querendo saber como as meninas tinham passado a noite. Teresa a recebeu na porta com o rosto mais leve. Moça, graças a Deus você chegou. E aí, como foi? O patrão não deu o remédio ontem à noite. E adivinha? O quê? Elas dormiram 6 horas seguidas. 6 horas, moça. Primeira vez em meses.
Lúcia sentiu o coração disparar. Era alívio, mas também confirmação do que temia. E hoje cedo? Ainda estão dormindo. Mas a doutora chegou faz meia hora, tá lá em cima. A senhora conseguiu observar? Perguntou Lúcia, tensa. Teresa a puxou discretamente para um canto da cozinha e sussurrou. Consegui. E você não vai acreditar no que vi. Ela tirou uma seringa da bolsa e aplicou alguma coisa dentro do frasco do remédio. Lúcia arregalou os olhos. Tem certeza? Absoluta. Vi ela furando a tampa e injetando um líquido transparente. E tem mais. Depois, testou uma gota na língua, como se quisesse confirmar o sabor. Fez até uma expressão de aprovação, tipo, perfeito, ninguém vai notar. Lúcia ficou gelada. Uma médica não testava remédio na língua, a menos que estivesse escondendo algo. Dona Teresa, precisamos contar tudo ao Sr. Ricardo. Ele não vai acreditar sem provas. Então a gente vai conseguir. Lúcia falou firme. Nesse instante ouviram passos descendo a escada. Valéria surgiu na cozinha com o sorriso calculado de sempre. Bom dia, pessoal. As meninas estão ótimas hoje, dormindo como anjinhos. Que bom, doutora, respondeu Teresa, tentando disfarçar. Vou deixar o mesmo remédio de sempre. Podem dar a cada 4 horas. Valéria saiu da casa, mas desta vez Lúcia notou algo que antes lhe escapara. A médica carregava 2 bolsas. Uma era a comum de consultas, a outra, uma pequena bolsa térmica. Dona Teresa, reparou naquela bolsa térmica? Reparei sim. Médico costuma levar isso para casa de paciente? Que eu saiba, não. Remédio comum não precisa de refrigeração especial. Pouco depois, Ricardo entrou na cozinha, visivelmente mais calmo que nos últimos dias. Teresa, não acredito que as meninas dormiram a noite inteira. Pois é, patrão, que bênção, né? Respondeu a governanta. A Valéria disse que é por causa do novo remédio que finalmente está funcionando. Lúcia e Teresa trocaram um olhar cúmplice. Elas sabiam a verdade. As meninas melhoraram porque não tomaram o remédio. Senhor Ricardo, arriscou Lúcia, o senhor não acha estranho que elas só melhoraram quando não tomaram a dose da noite? Mas tomaram sim. A Valéria ajustou a fórmula. O senhor mesmo disse ontem que esqueceu de dar. Ricardo parou pensativo. É verdade. Esqueci completamente. E elas dormiram bem. Lúcia insistiu. Coincidência, o senhor acha? Teresa interveio com firmeza. Patrão, posso falar uma coisa? Em 20 anos nessa casa aprendi a observar. E tem algo que não está batendo. O que exatamente? Perguntou ele. A doutora sempre mexe no remédio antes de deixar aqui. E 1 hora depois que as meninas tomam, começam as crises. Sempre. Ricardo franze a testa. Teresa, você está insinuando alguma coisa? Não estou insinuando nada, patrão. Só digo o que vejo. Nesse instante, o choro das gêmeas recomeça lá de cima. Clara e Alice haviam acordado e já se mostravam agitadas. Pronto. Ricardo suspira. Vou dar o remédio para elas. Senhor Ricardo, espere. Lúcia intervém rapidamente. E se tentássemos mais uma vez sem dar o remédio, só para ter certeza? Lúcia, por favor, ele hesita. Só hoje. Se elas piorarem, o senhor dá o remédio na hora. Ricardo fica dividido. De um lado, a confiança na médica. Do outro, tudo o que seus próprios olhos começavam a mostrar. Está bem, mas se piorarem, eu dou o remédio. Lúcia sente uma pontinha de esperança nascer. Talvez naquele dia descobrissem a verdade. Às 10 da manhã, algo inesperado acontece. As gêmeas, que haviam acordado chorando, aos poucos se acalmam sozinhas, sem remédio, apenas com o carinho do pai e os cuidados normais. Não acredito, Ricardo murmura, olhando para as filhas agora tranquilas. Acredita agora que tem algo errado com aquele remédio? Lúcia pergunta. Ricardo está prestes a responder quando o telefone toca. É a doutora Valéria. Ele atende. Oi, doutora. Como estão as meninas? Estão bem? Estão, sim. Ótimo. Deu o remédio no horário certo? Ricardo olha para Lúcia e Teresa, que balançam a cabeça em negação. Dei sim, ele mente. Perfeito. Passo aí à tarde para ver como estão reagindo ao novo tratamento. Quando desliga, Lúcia o encara.
Por que o senhor mentiu? Porque quero ter certeza antes de acusar uma médica de algo tão grave. E como vamos ter certeza? Ricardo fica pensativo por um instante. Vamos testar o remédio. Quinta-feira, 14h. Os três estão na cozinha observando o frasco deixado por Valéria. Como vamos testar isso? Ricardo pergunta. Meu irmão é técnico em farmácia, diz Teresa. Ele pode analisar sem ninguém saber. Mas isso leva tempo, pondera Lúcia. Há outro jeito. Qual? Podemos observar as reações delas com e sem o remédio ao longo do dia. Como assim? De manhã deixamos sem remédio. À tarde, quando a doutora vier, damos a dose e comparamos. Ricardo reflete. E se elas piorarem? Paramos na hora e chamamos outro médico. Está bem, vamos tentar. Durante toda a manhã, as gêmeas permanecem calmas. Dormem, mamam e brincam como bebês saudáveis. Às 2h30, Valéria chega para a visita da tarde. Como estão minhas pacientinhas? Bem, responde Ricardo, observando-a com atenção. Que ótimo! O remédio está fazendo efeito. Valéria sobe para o quarto das crianças. Ricardo, Lúcia e Teresa esperam em silêncio no andar de baixo. Meia hora depois, a médica desce. Pronto. Apliquei a dose da tarde. Elas vão ficar bem calminhas agora. Assim que ela sai da casa, os três correm para o quarto. As gêmeas parecem normais à primeira vista, mas Ricardo nota algo estranho. Olhem os olhos delas. Clara e Alice estão com o olhar fixo, vidrado, como se vissem algo que não existia. Isso é normal? Ele pergunta. Não, responde Lúcia. Nenhum bebê fica assim. 15 minutos depois, como um relógio, o choro começa. Mas não é um choro comum. É um grito de desespero. Agora eu tenho certeza, diz Ricardo, com a voz trêmula de raiva. Ela está envenenando minhas filhas. E o que vamos fazer? Teresa pergunta. Vamos provar. Ricardo pega o telefone e liga. Doutor Mendes? Aqui é Ricardo Monteiro. Preciso que venha à minha casa com urgência examinar minhas filhas. Não é emergência, mas é grave. Pode vir ainda hoje? Enquanto ele fala, Lúcia ouve um ruído vindo do jardim. Vai até a janela e empalidece. Dona Teresa, olhe ali fora. Teresa se aproxima. Atrás de uma árvore, Valéria observava a casa. Ela está nos espionando, sussurra Teresa. Porque sabe que descobrimos alguma coisa, responde Lúcia. Ricardo desliga o telefone. Dr. Mendes chega às 4. Ele aperta o punho. Vamos descobrir exatamente o que ela anda colocando no corpo das minhas filhas. Mas ninguém imagina que Valéria, escondida do lado de fora, escutou toda a conversa pela janela entreaberta e já prepara seu próximo passo. Às 3h45, apenas 15 minutos antes da chegada do Dr. Mendes, o telefone da casa toca. Alô? Atende Ricardo. Aqui é da delegacia do bairro. Recebemos uma denúncia grave envolvendo sua residência. Que tipo de denúncia? Ele pergunta alarmado. Alegam que uma funcionária sua vem ministrando medicamentos controlados às suas filhas sem prescrição médica. O sangue de Ricardo gela. Isso é mentira, exclama. Mesmo assim, senhor, precisamos verificar. É protocolo. Já estamos a caminho. Ricardo desliga o telefone e encara Lúcia e Teresa em pânico. Alguém nos denunciou. Quem faria isso? Pergunta Lúcia, embora no fundo já saiba a resposta. 20 minutos depois, 2 viaturas estacionam diante da mansão. 4 policiais sobem as escadas e encontram Ricardo, Lúcia e Teresa no quarto das gêmeas, tentando acalmá-las. Quem é a funcionária responsável pelos cuidados médicos das crianças? Pergunta o sargento. Nenhuma. Elas são acompanhadas por uma médica, responde Ricardo. O policial consulta uma anotação. Temos informação de que esta senhora, aponta para Lúcia, vem aplicando medicamentos sem autorização. Isso é mentira, Lúcia protesta. Nesse momento, Valéria surge na porta acompanhada de outro policial. Sargento, como relatei por telefone, encontrei provas de que esta funcionária vem drogando as crianças, declara com aparente serenidade. Ela abre sua bolsa e retira um pequeno frasco de medicamento controlado. Achei isto escondido entre as coisas dela.
Lúcia fica paralisada. Isso não é meu, eu nunca vi esse frasco. E também encontrei isto, diz Valéria, exibindo um papel. Anotações dela sobre dosagens e horários. Ricardo pega o documento das mãos do policial. É uma receita médica falsificada com o nome Doutora Lúcia Costa e a assinatura forjada. Lúcia, ele sussurra, incrédulo. Como você pôde? Senhor Ricardo, eu juro que não fiz isso. Eu nem sou médica. Senhora, intervém o sargento, vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Não, eu sou inocente! Foi ela quem armou tudo! Grita Lúcia, mas os policiais já a conduzem para fora. Enquanto Lúcia é levada, Valéria se aproxima de Ricardo. Sinto muito, Ricardo. Sei o quanto confiava nela, mas não podia deixar suas filhas em risco. Ricardo olha para as gêmeas, ainda chorando, e depois para Valéria, que agora parece ser a única em quem pode confiar. Ele não percebe o leve sorriso de triunfo que se forma no rosto da médica. Sexta-feira, 8h da manhã. Lúcia desperta em uma cela fria, exausta após uma noite interminável. Tentou explicar aos investigadores que era vítima de uma armação, mas ninguém acreditou. Costa, visita! Grita um policial. Ela se levanta, imaginando ver Ricardo ou o Dr. Mendes, mas quem aparece é sua mãe, Dona Eliana Gomes, com o rosto tomado pela vergonha e pela raiva. Mãe, Lúcia sussurra. Não me chama de mãe, explode Eliana. Como você teve coragem de fazer isso? Envenenar crianças pequenas? Eu não fiz nada, foi a médica que me armou uma cilada. Para de mentir, está em todos os jornais, na televisão. Todo mundo na nossa rua sabe que você falsificou receita médica. Lúcia sente o chão sumir sob seus pés. Mãe, por favor, me escuta um minuto. Não quero ouvir nada. Você envergonhou nossa família. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa. Grita aos prantos. Para mim você morreu. Dona Eliana sai batendo a porta. Lúcia cai no chão e chora como nunca antes. No meio da tarde, o defensor público aparece. É um homem cansado, com um olhar que revela anos de desilusões. Lúcia, vou ser direto. Sua situação é grave. Mas eu sou inocente. Eles têm evidências físicas contra você. Um frasco e uma receita médica falsificada. Isso dá de 2 a 8 anos de prisão. Alguém colocou aquilo lá. Foi a médica. Você consegue provar? Lúcia fica em silêncio. Como provar qualquer coisa presa dentro de uma cela? E as crianças? Pergunta aflita. Não é da minha área. Ele responde impassível. Meu trabalho é te defender da acusação que enfrenta. Mesmo tentando manter a calma, o advogado evita seu olhar. Ela entende. Nem ele acredita nela. À noite, uma detenta mais velha se aproxima. Primeira vez aqui? Espero que seja a última, responde Lúcia. Todo mundo fala isso. Que crime foi? Dizem que falsifiquei receita para drogar bebês. A mulher faz uma careta. Mexer com criança é coisa séria aqui dentro. Se for verdade, eu não fiz nada. Eu amava aquelas meninas. Então te ferraram bonito, garota. E ferraram bem feito. Lúcia passa mais uma noite sem dormir, atormentada. Pensa em Clara e Alice. Estariam chorando? Será que Valéria voltou a dar o remédio? Será que Ricardo percebeu algo? Na manhã de sábado, a notícia que mais temia chega pela voz fria de uma guarda. Aqueles bebês que você envenenou foram internados de madrugada. O coração de Lúcia quase para quando recebe a notícia. Estão na UTI pediátrica, com convulsões e febre altíssima. Os médicos acreditam que foi overdose dos remédios que você deu. Lúcia grita, desesperada, agarrando-se às grades da cela. Não, eu não dei remédio nenhum. Por favor, me deixem sair. Preciso falar com alguém. Quietinha aí, responde o carcereiro. Você não vai a lugar nenhum. Elas vão morrer. Vocês não entendem. É a médica que está matando elas. Mas ninguém acredita. Para todos ali, ela é apenas mais uma criminosa tentando escapar da culpa. Lúcia desaba no chão da cela, soluçando. Clara e Alice estão morrendo, e a única pessoa que poderia salvá-las está presa, impotente. Enquanto isso, nos corredores frios do hospital,
Ricardo anda de um lado para o outro, fora de si. As filhas estão ligadas a aparelhos, lutando pela vida. Como isso pôde acontecer, Valéria? Pergunta pela 10ª vez. Eu te avisei, Ricardo, responde a médica fria. A faxineira vinha drogando as meninas há semanas. O corpo delas acumulou a substância e agora está reagindo. Mas elas estavam melhorando, ele insiste. Era efeito da droga. Agora que paramos, o corpo está em abstinência. Ricardo aceita a explicação. Afinal, Valéria é médica e ele não tem mais em quem confiar. O que ele ignora é que naquele mesmo instante ela aplica doses ainda maiores de estimulantes nas gêmeas. Seu plano é perverso. Deixá-las tão doentes que quando finalmente as curar, Ricardo se casará com ela em gratidão e desespero. Na prisão, Lúcia recebe outra notícia devastadora. Costa, seu caso virou manchete nacional. Você é a mulher mais odiada do Brasil. Era verdade. A história da faxineira acusada de envenenar os bebês de um empresário tomava conta da TV, jornais e redes sociais. Havia protestos na porta da delegacia, gritos de "assassina de bebês" ecoando da rua. Lúcia se encolhe no canto da cela. Sua vida virou um inferno público, enquanto a verdadeira culpada é tratada como heroína. E o pior, Clara e Alice estão morrendo nas mãos da mulher que realmente as envenena. Deus, sussurra no escuro. Se o Senhor existe, protege essas crianças. Elas não merecem isso. E como por milagre, em outro ponto da cidade, algo começa a mudar. Domingo, 6 da manhã. No Hospital São José, Ricardo continua ao lado das filhas, há mais de 36 horas sem sair. As meninas permanecem na UTI com febre alta, convulsões e sinais vitais instáveis. Como elas estão, doutor? Pergunta ao pediatra Guimarães. Estáveis, mas o quadro ainda preocupa. Amanhã teremos os exames toxicológicos. Até lá, só hidratação e monitoramento. Ricardo passa as mãos pelo rosto. 3 dias sem dormir, sem comer, sem pensar em mais nada. Valéria aparece com uma xícara de café. Ricardo, você precisa descansar. Não consigo. Olha para elas, Valéria. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Elas vão melhorar. Como você pode ter tanta certeza? Porque já vi casos assim. Mentira. Valéria nunca viu nada parecido. Ela mesma criou essa situação. Teresa chega para visitar as gêmeas. Trabalha com a família há 20 anos e conseguiu autorização especial. Como elas passaram a noite, patrão? Muito mal, Teresa. E a Lúcia? O senhor ainda não foi vê-la? Ricardo hesita. Depois do que ela fez, não consigo. Teresa fala baixo. Patrão, posso dizer uma coisa? Eu vi o amor daquela moça por essas crianças. Ela jamais faria mal a elas. Mas as provas... Prova pode ser fabricada, mas coração não mente. Ricardo fica pensativo. No fundo, também duvida. Você acha que eu devia falar com ela? Acho que devia, sim. Pelo menos para ouvir o que ela tem a dizer. Valéria, que ouve tudo, fica tensa. Ricardo, agora não é hora para isso. Concentre-se nas meninas. Essa mulher só vai te deixar mais perturbado. Talvez você tenha razão, diz ele confuso. Mas Teresa insiste. Patrão, posso te fazer uma pergunta? Desde que prenderam a Lúcia, as meninas melhoraram ou pioraram? A dúvida o atinge como um soco. Pioraram. Então não é estranho? Se ela estivesse envenenando, não deviam estar melhor sem ela. O coração de Valéria dispara. Teresa, responde com falsa calma. O corpo leva tempo para eliminar toxinas. É normal piorar antes de melhorar. Entendi, diz Teresa, mas por dentro a desconfiança só aumenta. Ela se aproxima novamente de Ricardo. Patrão, por favor, fale com a Lúcia, só para ter certeza. Ele olha para as filhas ligadas aos tubos e monitores. Está bem, só para esclarecer tudo de uma vez. Essa decisão, sem que percebam, começa a desmontar 3 anos de mentiras. Segunda-feira, 10 da manhã. Na sala de visitas da delegacia, Ricardo espera, nervoso e confuso. Quando Lúcia aparece, ele mal a reconhece. Em poucos dias, ela parece ter envelhecido uma década. Magra, abatida, o olhar cansado. Senhor Ricardo, ela diz baixinho. Lúcia, como estão minhas filhas?
Por que você ainda se importa depois do que dizem que fez? Porque eu amo aquelas meninas mais do que tudo neste mundo. Ricardo observa o rosto dela. Não vê falsidade, só dor verdadeira. Me explica uma coisa. Se as ama tanto, por que faria aquilo? Porque eu não fiz, senhor Ricardo. Eu juro pela alma da minha mãe. A médica, a doutora Valéria, plantou as provas. Isso é uma acusação muito grave. Eu sei, mas é a verdade. Lúcia conta tudo. Os padrões que ela e Teresa notaram, os frascos adulterados, as crises que sempre vinham depois da medicação. O senhor viu com seus próprios olhos na quinta-feira. As meninas só ficavam agitadas depois que ela dava o remédio. Ricardo fica em silêncio. A lembrança o atinge em cheio. É verdade. Quando Lúcia deixou de dar o remédio, as meninas melhoraram. Mas por que a Valéria faria algo assim? Ricardo pergunta atordoado. Eu não sei, senhor. Só sei que ela está fazendo. E você tem como provar? Presa como estou... Não. Ricardo sai da delegacia com a mente em chamas. As palavras de Lúcia ecoam, fazendo sentido demais para serem ignoradas, mas pesadas demais para acreditar. De volta ao hospital, ele encontra o Dr. Guimarães saindo do quarto das gêmeas. Doutor, como elas estão? Pergunta aflito. Curiosamente, um pouco melhores hoje. A febre baixou 1 grau. Sério? Ele se anima. Sim. Se continuarem assim, amanhã talvez possamos retirar alguns monitores. Ricardo fica pensativo. As meninas estão melhorando justamente agora, quando estão longe das mãos de Valéria. Doutor, posso tirar uma dúvida técnica? Claro. Se alguém estivesse administrando algo que deixasse bebês agitados, eles melhorariam ao parar de receber essa substância? Dr. Guimarães franze o senho. Depende do que fosse, mas sim. No caso de um estimulante, por exemplo, os sintomas diminuiriam gradualmente após a interrupção. E em quanto tempo? 2 ou 3 dias, mais ou menos. Por quê? Só curiosidade, disfarça Ricardo. Mas não é curiosidade. Ele está começando a ligar os pontos. Nesse momento, Valéria aparece no corredor. Ricardo, como estão minhas pacientinhas? Melhor. O doutor disse que a febre baixou. Que bom, responde ela, mas seu rosto não expressa alívio. Valéria, posso te perguntar uma coisa? Claro. Que tipo de medicação você estava dando para as meninas em casa? Um calmante natural. Por quê? O doutor comentou que talvez estejam melhorando por terem parado de receber alguma substância. Não seria o contrário? Valéria se desconcerta. Cada caso é um caso, Ricardo. Não dá para generalizar. Mas você mesma disse que conhecia esse tipo de intoxicação. Conheço, mas cada organismo reage de forma diferente. Ricardo percebe as contradições. Valéria, você trouxe alguma medicação para aplicar hoje? Trouxe sim. Mas vou conversar com o Dr. Guimarães antes. Que medicação é essa? Um suplemento vitamínico para ajudar na recuperação. Ele não responde, apenas observa. Algo está muito errado. Na manhã seguinte, terça-feira, às 8, Dr. Guimarães o chama com urgência. Senhor Monteiro, precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa? Chegaram os resultados dos exames toxicológicos. Ricardo sente o estômago gelar. E então? Suas filhas têm anfetamina no sangue. É um estimulante fortíssimo. Em bebês, pode causar exatamente os sintomas que elas apresentaram. Meu Deus, de onde isso pode ter vindo? Apenas profissionais de saúde têm acesso à substância pura. E pelos níveis, a administração vem ocorrendo há cerca de 2 meses. Ricardo fica sem ar. 2 meses. Exatamente o tempo desde que Valéria começou o tratamento. Quem é Valéria? Pergunta o médico. A médica particular da família. O semblante do Dr. Guimarães muda. Senhor Monteiro, precisaremos notificar as autoridades. Trata-se de um caso de envenenamento infantil. Nesse momento, Valéria surge no corredor. Ricardo, como estão minhas pacientinhas hoje? Ele responde com a voz firme. O doutor quer conversar com você. Comigo? Sobre o quê, doutor? Sou o Dr. Guimarães, responsável pela UTI. Precisamos esclarecer alguns pontos sobre o tratamento que a senhora vinha administrando. Claro. O que houve? Encontramos anfetamina no sangue das meninas.
O rosto de Valéria empalidece, mas ela tenta disfarçar. Anfetamina? Isso é impossível. Eu só dava calmante natural. A senhora tem a receita? Pergunta o médico. Tenho, claro, diz revirando a bolsa, mas demora mais do que deveria. Estranho. Devo ter esquecido no consultório. Doutora, os níveis encontrados indicam aplicação contínua por 2 meses. A senhora pode explicar isso? Deve ter sido a faxineira, ela estava drogando as crianças. Dr. Guimarães a encara. A faxineira está presa há 5 dias. Mesmo assim, o nível da substância continua alto. Isso significa que a administração é recente. Valéria se cala. Doutora, a senhora precisará permanecer conosco. Esse caso será investigado pela polícia. Ela tenta se manter firme. Isso é um mal-entendido. Eu sou médica há 15 anos. Justamente por isso é ainda mais grave, responde o doutor frio. Ricardo, que havia permanecido calado, finalmente explode. Valéria olha para mim e diz a verdade. Você estava dando anfetamina para as minhas filhas? Ricardo, eu jamais. Ela tenta sustentar o olhar, mas desvia. Pode explicar? Ele insiste. Em vez de responder, ela tenta sair. Preciso buscar os documentos no consultório. Volto já. A senhora não vai a lugar nenhum, corta o Dr. Guimarães. A segurança já foi acionada. Às 2 da tarde, na sala de segurança do hospital, Valéria está sentada diante de Ricardo, Dr. Guimarães e 2 investigadores. Ainda tenta negar. Eu nunca administrei anfetamina. Um dos policiais intervém. Doutora, temos o laudo toxicológico, o depoimento do pai e provas de que a senhora esteve presente na casa durante o período das aplicações. Coincidência? Pode nos explicar a origem da substância? Foi a faxineira, insiste. A faxineira não tem acesso médico à anfetamina. A senhora tem. Silêncio. Ricardo, com lágrimas nos olhos, perde o controle. Valéria, pelo amor de Deus, para com essa farsa. Minhas filhas quase morreram. Eu não queria que elas morressem. A frase escapou antes que Valéria pudesse se conter. Era a primeira rachadura em sua história. Então a senhora admite que deu algo a elas? O investigador perguntou com firmeza. Valéria percebeu o deslize e tentou se recompor. Não. Eu quis dizer que ninguém queria que elas morressem. Mas não foi isso que a senhora acabou de falar, ele rebateu. Ricardo se levantou, tomado por raiva e incredulidade. Valéria, você é médica. Sabe muito bem que mentir numa investigação criminal só piora a sua situação. Eu não estou mentindo, ela respondeu, tensa. Então me explica por que minhas filhas só melhoraram depois que pararam de tomar o seu remédio. Elas não melhoraram, tentou argumentar. Melhoraram sim. Na quinta-feira, quando eu não dei a medicação, dormiram a noite toda. Coincidência? E aqui no hospital, sem o seu remédio, estão se recuperando a cada dia. Valéria estava acuada, mas ainda buscava uma saída. Ricardo, você está exausto. Está confundindo as coisas. Foi então que o Dr. Guimarães interveio. Doutora, temos as câmeras de segurança do hospital. A senhora foi filmada aplicando algo nas crianças durante a troca de plantão na noite passada. O sangue de Valéria gelou. Que câmeras? O setor de TI mantém monitoramento 24 horas, explicou o médico. Queremos saber o que exatamente a senhora injetou às 3 da madrugada. Valéria tentou se agarrar à última mentira. Era apenas soro. Elas estavam desidratadas. Soro não se aplica às escondidas, doutora. Por que não informou a enfermagem? Ela ficou em silêncio, sem resposta. O investigador inclinou-se sobre a mesa. Doutora, vamos facilitar. Sabemos que aplicou anfetamina. Temos provas. Só queremos entender o motivo. Valéria olhou em volta. Ricardo a fitava com ódio. O Dr. Guimarães balançava a cabeça, decepcionado. Os policiais esperavam em silêncio. Ela sabia que o fim havia chegado. A voz dela saiu trêmula. Ricardo se aproximou devagar. Fala, Valéria. Pelo menos isso você me deve. As lágrimas começaram a descer. Eu fiz, porque te amo, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum som, apenas o peso das palavras pairando no ar. Eu te amo há anos, continuou ela soluçando, desde que sua esposa morreu. Achei que, se eu cuidasse das meninas,
Se elas precisassem de mim, você perceberia que eu era importante. Ricardo sentiu o chão fugir. Você envenenou minhas filhas por amor? Eu não queria machucar, só queria que elas dependessem de mim, para você me ver de outro jeito. Importante? Você quase matou minhas filhas. A dose era pequena, calculada. Eu sou médica, sabia o que fazia. Quando a Lúcia começou a acalmá-las, tive que aumentar um pouco. Ela ia estragar tudo. Ricardo gritou sem conseguir conter o choque. Você aumentou a dose por ciúme? Valéria desabou em lágrimas. Eu te amo tanto. Esperei tantos anos. Isso não é amor, Valéria. É loucura. É amor. Tudo o que fiz foi por amor. Amor não machuca criança inocente. O investigador fez sinal para os policiais. Doutora, a senhora está presa por tentativa de homicídio e exercício ilegal da medicina. Enquanto era levada, Valéria ainda gritava que amava Ricardo. Ele ficou imóvel, destruído, olhando o vazio. Doutor, disse com a voz rouca, virando-se para Guimarães. Preciso buscar uma pessoa inocente que está pagando por um crime que não cometeu. Vá. Suas filhas estão seguras agora. Pela primeira vez em meses, Ricardo acreditou. Mas Lúcia não estava bem. Ele percebia nos detalhes, os pesadelos que a faziam gritar no sofá durante o descanso das gêmeas, o jeito como ela se encolhia ao ouvir uma sirene. Lúcia, tá tudo bem? Perguntou uma manhã. Tô ótima. A resposta saiu rápida, sem olhar para ele. Parece que não dormiu. Minhas noites não são problema do senhor. Dias depois, um repórter apareceu no portão da mansão. Gostaria de falar com a Lúcia Costa. Lúcia empalideceu. Não vou dar entrevista para ninguém, sussurrou para Ricardo. Deixa comigo. Ele saiu, falou com o jornalista e o mandou embora. Quando voltou, encontrou Lúcia trancada no banheiro, tremendo. Já foram. Tá tudo bem. E se descobrirem onde eu moro? E se forem atrás da minha mãe de novo? A voz dela falhou. Ricardo percebeu que ela estava em plena crise de ansiedade. Respira devagar. Ninguém vai te machucar. Como o senhor pode saber disso? Porque vou contratar segurança para você. Não quero caridade. Não é caridade, Lúcia. É minha obrigação. Eu causei tudo isso. Pela primeira vez, ele assumia de verdade a culpa. Segundo mês. A rotina ainda é tensa. A desconfiança paira no ar como uma sombra silenciosa. Mesmo assim, algo começa a mudar, quase imperceptível, como o primeiro raio de sol depois de uma longa tempestade. Lúcia continua reservada, fala pouco, evita se demorar nos olhos dele. Mas às vezes, por descuido ou cansaço, o sorriso escapa. Como foi o fim de semana das meninas? Pergunta Ricardo, tentando soar casual. A Clara tá tentando engatinhar, responde Lúcia, e um sorriso involuntário suaviza o rosto cansado. Fica se arrastando pelo tapete. Sério? Ela não é muito nova para isso? Cada bebê tem seu tempo. Ela é curiosa, igual ao senhor. Por um instante, os dois se encaram, e o ar parece diferente. Mas Lúcia logo percebe o tom pessoal, abaixa a cabeça e se recolhe novamente. Vou preparar a papinha delas. Ricardo apenas observa, enquanto ela se afasta, com o avental branco balançando e a dignidade silenciosa de quem carrega mais do que pode contar. Naquela tarde, ele volta mais cedo para casa. O sol do fim do dia banha o jardim, e ele a encontra ali, sentada no banco de madeira, o rosto escondido nas mãos. As gêmeas dormem no carrinho ao lado. O que aconteceu? Pergunta, preocupado. Nada que interesse ao senhor. Tá chorando, Lúcia. Aconteceu alguma coisa. Ela respira fundo antes de responder, a voz embargada. Fui ao mercado hoje. Todo mundo me olhou torto. Uma senhora apontou para mim e disse pro neto que eu era a mulher que envenenou o bebê. Ricardo sente o peito apertar, uma culpa que queima em silêncio. Eu sinto muito. Sentir não muda nada. O estrago tá feito. Ele tenta se aproximar, mas a barreira entre eles ainda é grande. Vou dar uma entrevista. Vou explicar tudo. E o senhor acha que isso vai apagar o que as pessoas pensam? Retruca, amarga,
sem olhar para ele. Ricardo fica em silêncio, engolindo o peso da própria consciência. Me deixa ajudar, Lúcia. Já ajudou demais. Ela se levanta, enxuga o rosto e entra na casa com passos firmes, sem olhar para trás. Naquela noite, Ricardo não dorme. As palavras dela ecoam na mente como uma sentença. Se foi ele quem destruiu a reputação de Lúcia, era ele quem deveria tentar consertar. E assim faz. Liga para um jornalista e marca uma entrevista para a semana seguinte. Se causou o problema, pelo menos tentaria reparar o dano, nem que fosse tarde demais. No terceiro mês, a entrevista vai ao ar. Ricardo aparece diante das câmeras com o olhar cansado, mas firme. Conta tudo. Assume que foi enganado por Valéria. Pede desculpas públicas a Lúcia. Lúcia Costa é uma mulher honesta e trabalhadora. Foi vítima de uma médica criminosa. Eu errei ao duvidar dela, peço perdão. As palavras correm o país. A história repercute. Alguns jornais começam a mostrar o outro lado. Aos poucos, a opinião pública muda de tom. Mas dentro da casa, o silêncio entre eles ainda pesa. Certa manhã, Lúcia aparece na sala com o rosto calmo, mas os olhos distantes. Vi sua entrevista. Foi bonita. Ricardo a observa com esperança. Mas não muda o que aconteceu. Ele respira fundo. Eu sei, mas é um começo. Naquele mesmo mês, algo inesperado acontece. Dona Eliana aparece na mansão. A porta se abre e, por um instante, o tempo parece parar. Quero ver minha filha. Ricardo chama Lúcia. Ela desce devagar, o coração apertado ao ver a mãe parada na sala, com as mãos trêmulas e o olhar úmido. Mãe? Vim pedir perdão. A voz de Dona Eliana sai baixa, embargada. Vi a entrevista dele. Entendi que você dizia a verdade desde o início. Lúcia fica imóvel. A senhora não acreditou em mim quando eu mais precisei. Eu sei. E tô arrependida. Arrependimento não apaga os dias que passei sozinha numa cela. Lúcia, por favor, você é minha filha. Eu te amo. Mas a senhora disse que eu tinha morrido para você. Dona Eliana chora. As lágrimas escorrem lentas, cheias de culpa. Eu falei de cabeça quente, envergonhada, mas você sempre vai ser minha filha. Lúcia também se emociona, mas o coração ainda resiste. Preciso de tempo, mãe. Quanto tempo? Não sei. Só sei que é difícil confiar em alguém agora. A mãe se cala. E naquele silêncio do reencontro, as duas percebem que o perdão é um caminho, não uma palavra. No quarto mês, o domingo amanhece leve. Depois de tanta distância, Lúcia finalmente aceita almoçar com a mãe. É o primeiro passo, tímido mas real, rumo à reconciliação. Sentadas à mesa simples, o cheiro de comida caseira enche a casa. Dona Eliana serve o prato da filha com cuidado, como quem tenta reconstruir o que foi perdido. Como estão as meninas? Pergunta com um sorriso contido. Lindas. Clara já engatinha e Alice está quase lá. E o patrão te trata bem? Trata. Não tenho do que reclamar. Dona Eliana segura a mão da filha. Posso te dizer uma coisa, filha? Pode. Eu vejo no teu olhar que você gosta dele. Mãe, não tem nada de errado nisso. Ele é um bom homem e você é uma mulher incrível. Lúcia se cala. Faz tanto tempo que não pensa em si como mulher, apenas como cuidadora, como alguém que precisa estar forte por outros. Mas as palavras da mãe ficam ali, latejando no fundo da mente. Enquanto isso, Ricardo também começa a mudar. Aos poucos passa a olhar Lúcia de outro jeito. Já não vê apenas a babá dedicada, mas a mulher por trás da calma, da ternura e da dor silenciosa. Numa tarde dourada, ele a encontra sentada no tapete, ensinando Clara a bater palminhas. Vamos, pequena, bate palmas, diz Lúcia rindo. Clara tenta, mas as mãozinhas se desencontram no ar. Ricardo se aproxima devagar, observando a cena. Tá aprendendo rápido, comenta. São espertas, responde Lúcia, sorrindo. As duas. Igual a mãe. Lúcia se cala. O sorriso se desfaz por um instante. Elas não são minhas filhas. Mas você cuida como se fossem. É meu trabalho. É só trabalho mesmo? Pergunta ele, olhando-a nos olhos. O que o senhor quer dizer? Que vejo o jeito que olha para elas.
e o jeito que elas olham para você. Isso é amor, Lúcia, amor de mãe. Não posso ser mãe de filhos que não são meus. Pode sim. Mãe é quem ama, quem cuida, quem está presente. Lúcia desvia o olhar, mexendo nervosa num brinquedo colorido. Por que o senhor está me dizendo isso? Ricardo respira fundo, a voz mais baixa. Porque admiro você. Muito. Foi a primeira vez que o sentimento dele transpareceu. E naquele silêncio cheio de emoção, algo novo começou a nascer, delicado, incerto, mas impossível de negar. No 5º mês, algo começa a mudar. As conversas, antes frias e contidas, passam a fluir com leveza. O silêncio entre eles, antes pesado, agora é confortável. Certa tarde, Ricardo se aproxima e pergunta com um tom mais íntimo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você tem tanto jeito com crianças? Lúcia hesita. Respira fundo antes de responder. Porque perdi uma. Ele a encara, surpreso. Como assim? Há 2 anos eu estava grávida. Perdi o bebê no 4º mês. Um nó se forma na garganta de Ricardo. Sinto muito. Por isso me apego tanto às suas filhas. Elas têm a idade que meu filho teria. Filho? Sim. Ia se chamar Miguel. Ela o olha nos olhos pela primeira vez desde que voltou. E naquele olhar Ricardo entende. Algo dentro dela começa, enfim, a se curar. Por isso doeu tanto quando o senhor achou que eu seria capaz de fazer mal a elas. Depois de perder o meu próprio filho, jamais teria coragem de ferir o filho de outra pessoa. Ricardo fica calado, sentindo o peso das palavras e, junto com ele, a culpa. Pela primeira vez, compreende a dor que causou. Em junho, quando as gêmeas completam 6 meses, ele organiza uma pequena festa. Convida a dona Eliana, Teresa e alguns amigos próximos. Obrigada por me chamar, diz Lúcia, emocionada ao receber o convite. Claro, você faz parte da família delas. Durante a comemoração, Ricardo a observa brincando com Clara e Alice. É a primeira vez em meses que ela sorri de verdade. E naquele instante ele entende o que sente. Está apaixonado. Quando a festa termina, ele a acompanha até o portão. Obrigada por tudo. As meninas adoraram. Você está linda hoje sorrindo assim. Lúcia se constrange um pouco. Obrigada, faz tempo que não sorria assim. As meninas te fazem feliz? Elas são minha alegria. Só elas? O olhar dele diz mais que 1000 palavras. Boa noite, Ricardo, responde, chamando-o pelo nome pela primeira vez sem formalidade. Nos meses seguintes, o vínculo entre eles cresce. Lúcia continua cuidando das gêmeas todos os dias, mas agora as conversas são mais próximas, mais sinceras. Uma noite, ela rompe o silêncio. Posso te perguntar algo? Claro. Você amava sua esposa? Por que quer saber? Só curiosidade. Ele pensa por um momento antes de responder. Aprendi a amá-la. Não foi amor à primeira vista. Nosso casamento foi arranjado, mas com o tempo surgiu carinho e respeito. Quando ela morreu, achei que nunca mais amaria ninguém. E agora? Pergunta Lúcia, quase num sussurro. Agora descobri que estava errado. O coração dela dispara. E o que você descobriu? Que é possível amar de verdade. Amar alguém pelo que ela é, pela força, pelo coração. Não sei onde quer chegar. Quero chegar no fato de que me apaixonei por você. Lúcia fica em silêncio, surpresa. Não devia dizer isso. Por quê? Porque tenho medo. Medo do quê? De acreditar e depois me machucar de novo. Eu nunca mentiria sobre isso. Já se enganou antes. E aprendi. Aprendi que amar é acreditar em alguém mesmo quando tudo parece contra. Os olhos dela se enchem d'água. Eu também me apaixonei por você, Ricardo, mas tenho medo de perder tudo outra vez. Não vai perder. Como pode ter tanta certeza? Porque desta vez eu vou lutar por você. Em agosto, quando as gêmeas completam 8 meses, eles estão no jardim. O sol se espalha pelo gramado e Clara tenta se apoiar na mesinha de madeira. Olha só, comenta Ricardo rindo. Elas estão tentando ficar em pé. E já estão falando também, diz Lúcia. Clara disse mama ontem. Foi para você, não foi? Deve ter sido coincidência. Coincidência nada.
Ela te reconhece como mãe. Nesse instante, Alice também balbucia, mama, olhando diretamente para Lúcia. As duas, sussurra Ricardo. Lúcia chora, tomada pela emoção. E se tudo der errado, Ricardo? E se der certo? Responde ele firme. Você me ama mesmo? Mais do que tudo. Mesmo eu sendo pobre? Dinheiro não define ninguém. Você tem algo que o dinheiro nunca compra. O quê? Um coração bom. E é isso que importa. E a sua família? O que vão dizer? Que eu sou o homem mais sortudo do mundo. Lúcia sorri pela primeira vez sem medo. Tá bem. Tá bem o quê? Tá bem, eu aceito tentar. Ricardo a abraça com ternura. Eu te amo, Lúcia. Eu também te amo. Um ano depois, no mesmo jardim onde tudo começou, eles se casam numa cerimônia íntima e cheia de emoção. Clara e Alice, agora com 1 ano e 4 meses, dão os primeiros passinhos pelo gramado. Dona Eliana observa com orgulho e Teresa, agora promovida a governanta-chefe, comemora com lágrimas nos olhos. A família de Ricardo, depois de conhecer Lúcia, a recebe de braços abertos. Durante os votos, as gêmeas arrancam risadas ao gritarem "Mama!" no meio da cerimônia. Acho que elas aprovaram, diz o padre sorrindo. Mais tarde, quando os convidados vão embora, o casal entra no quarto das meninas. Olha como cresceram, murmura Lúcia, olhando as duas dormirem. E vão crescer sabendo que sempre foram amadas, responde Ricardo. Escolhidas, completa ela, porque mãe não é só quem dá à luz, é quem escolhe amar. Lúcia se aconchega nos braços dele. Obrigada. Por quê? Por me deixar ser mãe e por me fazer feliz. Eu que agradeço, diz ele baixinho, por me mostrar o que é amor de verdade. Longe dali, em uma penitenciária feminina, Valéria assiste ao noticiário que mostra o casamento. Perdeu tudo: o prestígio, a liberdade e o homem que dizia amar. Mas a justiça, enfim, foi feita. Na mansão, Clara e Alice dormem em paz, cercadas de amor. E Lúcia entende, enfim, que a família que se escolhe é muitas vezes mais forte que a de sangue. O amor venceu. E desta vez, para sempre.